Agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a adaptação do jogo do Pesca Predatória para a versão online, tá? Bom, vamos começar então. Para quem não conhece o Pesca Predatória, é importante vocês entenderem que ele é uma versão para as crianças do período pré-operatório, que aquela criança ainda que é pré-lógica, né? Ela ainda não tem aquela lógica toda, ela não tem ainda o raciocínio completo na cabecinha dela. Então a gente chama essas crianças de as crianças que estão no período pré-operatório, tá? Então essa daqui é uma versão do jogo do Batalha Naval, tá? Só que o que acontece? O Batalha Naval, ele é muito mais complexo, porque ele tem uma área muito mais extensa, tá? E ele também sugere que um jogador sempre jogue no ponto do outro e aí vice-versa. Então o jogador tem que controlar o mar dele, né, ou seja, a base ali dele, e também o que ele tá jogando no outro, tá? A proposta do Pesca Predatória, como ele é voltado para as crianças do pré-operatório, e ele com uma sugestão de que somente a criança ia fazer esse exercício de verificar aonde que está os pontos que o adulto colocou, tá? Para que ficasse muito mais simples. Além disso, também essa área aqui é muito menor, tá? Aí, eu sempre sugiro pro pessoal que tá no meu programa de utilizar as caixas de ovo, porque eu acho que fica um material muito maior e para as crianças pequenas isso é bem importante. Mas é fato que nós temos também essa versão aqui, ó, que ela é impressa assim desse jeito, porque todos esses jogos eles vêm desse jeito aqui, né? Tá? Ó, a gente imprime eles aqui no papel couché, 300 gramas, para ficar um pouco mais durinho, tá? E aí aqui a gente vai recortando, opa, e o tabuleiro também vem dessa forma aqui, tá? A proposta da caixa de ovo realmente é para ficar mais divertido tudo isso. Daí a gente coloca com cola quente, coloca nas tampinhas, tá? E fica realmente muito mais bonito e muito mais interessante para criança. Mas tem essa versão aqui também, tá? Então, para vocês fazerem isso online, por que eu trouxe essa versão aqui? Porque às vezes o pai não quer fazer todo esse trabalho aqui, né? Isso aqui, claro, que é importante, tem alguns pais que são muito mais empolgados e querem realmente fazer a diferença na vida dos filhos, mas às vezes não acontece. Então eu trouxe aqui essas duas versões. Então lembrando que essa é a versão do adulto e essas duas aqui vão ser a versão da criança, tá? Que ela pode estar utilizando com a caixa de ovo ou sem a caixa de ovo. O canal, né, o psicopedagogo, ele já mandou esse arquivo para a família com um aviso prévio de que eles precisavam recortar isso bonitinho e montar esse jogo. E aí na hora de jogar, então, o adulto vai esconder essa parte dele aqui e a criança vai estar lidando com o dela lá do outro lado da câmera, tá? O que ela precisa, então, se você já jogou Batalha Naval, você vai entender. O que ela precisa fazer aqui pra perceber nesse jogo? Ela precisa descobrir os pontos que o adulto colocou aqui, tá? E para isso ela tem aqui os pontos em relação às letras e os números, tá? Então, se você já aprendeu na escola o plano cartesiano, né? É mais ou menos nesse sentido, que é importante para a criança ter essa noção de espaço, tá? É importante para ela ter noção no futuro mesmo, de colocar os pontos num espaço para ela ter geometria, tá? E eu digo mais para vocês, esse jogo aqui, ele inclusive estimula a conservação de superfície, tá? Porque aqui, como a gente fala, claro, de um mar, pode ser que algumas pessoas falem assim, vai confundir a criança, mas o fato é que aqui ela tá lidando com uma caixa de ovo. E ela tendo esses pontos muito bem delimitados aqui e aqui, isso vai ajudar ela também. Ou seja, de entender que aqui ela tem um plano que é igual a esse, certo? E ela vai ter que, através de perguntas dos pontos, ela vai ter que descobrir aonde que tá os pontos do adulto. Aí o que acontece? Se você estiver trabalhando com uma criança que esteja no intuitivo global, ou seja, uma criança ali por volta de 4, 5 anos, ela não vai, obviamente, ser alfabetizada. Então você vai somente utilizar pontos do tipo pesca predatória, tá? Que ela vai ter que descobrir para ela salvar lá, então ela vai ter que tirar esse ponto de pesca predatória, ela vai ter que denunciar e para isso ela vai ter que descobrir esse ponto que é o 3D, tá? E ela pode salvar os bichos aqui, né? Certo? Se o adulto quiser colocar uma tampinha verde, tá? Ele pode fazer uma ilha. E aí você vai fazer lá os pontos para a criança descobrir. Então vamos supor que a criança fale 4B. Aí você fala assim, olha que legal, você salvou um boto, tá? E aí a criança vai vir aqui e vai colocar então lá no 4B dela, certo? Ela vai colocar lá que ela salvou um boto. E aí, gente, o que acontece? Ela não vai estar vendo essa visualização aqui que vocês estão vendo, né? Então, isso é muito... isso traz realmente para ela
uma capacidade de logística disso tudo, que eu gosto muito de falar para as minhas alunas em relação que elas me perguntam muito sobre essas funções executivas, que nada mais é do que planejamento, como que eu vou me organizar para fazer tudo isso, né? Então a criança vai estar com isso daqui, ela não vai estar vendo isso, né? Então esse é um jogo muito bacana para você fazer ele, né, online.